Você sabe como era a agricultura nos anos 40? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te contar. Bom, essa é a minha mãe, Dona Iracema Sartori Pagliarini. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para escutar as histórias da minha mãe, como uma homenagem ao Dia do Agricultor, né, mãe? A gente quer contar um pouco de como era a agricultura quando a mãe era criança. Então a minha mãe nasceu em 1935, tá com 90 anos, com toda essa sabedoria e essa saúde, e vai nos contar um pouco como funcionava e como é que era a agricultura ao longo desses 90 anos, né? Porque quem nasceu nessa época nasceu na agricultura e já nasceu trabalhando. Então eu queria ouvir de ti, mãe, como é que era, como era a vida, como vocês plantavam, o que tinha quando a mãe tinha 6, 7 anos, 10 anos. Você plantava feijão, cavalo, feijão preto e trigo, e se batia tudo a manguá. Tudo abraço. Tudo abraço. Tudo se batia, tudo com levar nas costas. Trazia para casa nas costas também. Costa, porque não tinha carroça, não tinha nada. Não tinha carroça e boi ainda na época? Não tinha nada, naquela época não se tinha nada, né? E ia para a lavoura, isso ia para a roça e para o mato, não tinha calçado, como é que era? Tinha bota, não tinha calçado, de pé descalço. Isso ia para o mato, fazer lenha, cortar, roçar primeiro com a foice, depois cortar a lenha, fazer lenha, vender lenha de mato e carregar nas costas, carregar o caminhão alto, tudo a braço. Tinha que carregar para vender isso. Para vender? É. E aí, nessa época, mãe, o que se usava, vamos dizer assim, vendia, por exemplo, vendia lenha ou vendia feijão? Vendia lenha, feijão e o trigo, tu vendia, era tudo vendido. E isso era para comprar comida? Para comprar comida, para comprar roupa, se vestir, porque não tinha roupa como tem agora. Tu tinha que comprar metro. E depois, tecido daí? Tecido, e depois mandar costurar, costurar, a mãe costurava, então... Faziam as roupas com esse tecido que compraram. Então isso nós estamos falando aí da década de 1945, 1950, que era mais ou menos essa época que a mãe relata. Daí quando a mãe tinha aí 15 para 20 anos, como é que era aí quando a mãe tinha essa idade? O que vocês plantavam? Então se plantava mais soja, milho, e se levava fora o soja do milho, porque se plantava mais ralo o milho, ele plantava soja no meio. Uhum. E depois se levava fora feixe nas costas. Tudo nas costas. Para onde é que ia a trilhadeira para bater. E nessa época, mãe, assim, além dessas culturas, além do que vocês plantavam, já existia a vaca de leite, essa parte de produção de leite existia? Como é que era? Tinha sempre umas 2 vacas para fazer queijo para o gasto e para vender alguma forminha. A gente vendia quando precisava, comprar açúcar, comprar café, para essas coisas. Comprava algumas coisinhas para se manter. Aí depois, mãe, quando a mãe já tinha aí 25 anos, ainda era solteira, como é que era essa parte de produção? Foi evoluindo? Como é que foi andando isso? Ali então apareceu as carroças, a gente tinha a carroça, boi, tu levava para casa a lenha, batata, mandioca, abóbora, tu levava com a carroça. Com a carroça. Então. E para preparar a terra com boi arado e enxada? Boi arado. Eu e a Angelina, minha irmã, ia lavrar quando era frio com tamanco. Usava tamanco porque não tinha calçado. Não tinha calçado? Era frio, você ia lavrar, a gente quanto chorar, porque a gente tinha os pés duros no frio e lavrando para cá e para lá, porque o pai ia levar o Avelino no médico. Um irmão mais velho que era doente? Que era doente. E nós 3 moças, então, fazia a roça. E tinha que levar, por exemplo, ele doente, o irmão doente tinha que levar a cavalo, não tinha outra forma? Cavalo, não tinha nada. Ia para Mussum, ia para Vespasiano, Hidópolis. Então aqui nós estamos falando, vamos dizer assim, da década de 60, 1960, 65. A região que a mãe nasceu é o município de Doutor Ricardo. Hoje a mãe ainda mora aqui em Doutor Ricardo.
E era dessa forma que se conduzia. Não tinha luz, né, mãe, nessa época? Não tinha luz, não tinha nada. Tudo a velhinha. Tudo na vela. Tudo na velhinha feita de querosene. E nessa época que a mãe era adulta, por exemplo, não tinha quem administrava a propriedade, controlava o dinheiro e tal, não era, vocês não tinham isso, era sempre o nono, o sempre teu pai. Sempre o pai. Eu conheci o dinheiro quando me aposentei com 58 anos. Então, depois que... O meu pai, sempre ele que pegava o dinheiro. Depois, quando eu casei, era sempre o meu marido. Eu não conhecia o dinheiro. Vocês veem a diferença disso, né? A questão das mulheres da agricultura, né? Como era a cultura e como era a tradição da época, né? A esposa simplesmente cuidava da casa e não tinha acesso ao dinheiro, não tinha nada. Não ajudava, vamos dizer assim, ou não participava da administração, né? É. E a partir daí, mãe, então, quando a mãe casou, já com 28 anos, né? 27, eu casei em fevereiro e em março fazia 27 anos. Então, conta um pouco dessa etapa da vida aí, quando a mãe e o falecido pai, meu pai é falecido já, quando vocês casaram, a partir daí, como é que era a vida, como é que foi iniciar a vida nessa época aí? Nós casamos, fiquemos 6 meses junto com 14 pessoas, que era junto com meu sogro. 14 pessoas numa casa? Numa casa, e nós dois ficamos 6 meses. Depois ele me deu só parole da polenta. E aquela noite que nós viemos fora comemos pão e água. Então nós estamos falando que isso vamos dizer assim, era mais ou menos no ano de 65, por aí. É. E que o que... Na verdade, se levou de herança, vamos dizer assim, ou da época se falava no enxoval, né, mãe? Sim, enxoval. Para a casa nova foi um parol, que é uma panela de ferro para fazer uma polenta, e um pão, e era essa alimentação. Então, assim, na época era extrema necessidade, né? Se tinha o mínimo do mínimo, né? Sim, se tinha nada. E dali se começou a cultura, o que vocês plantavam? Nós começamos a plantar feijão, começamos a plantar trigo para vender, arroz para colher, para comer. E ali fomos pedir dinheiro emprestado para um conhecido para comprar o fogão, para comprar uma juntinha de boi, não se tinha vaca. Meu pai me deu uma terneira de herança, me deu um enxoval, mas ele não levou nada. Sim. Levou só o parol que é da... Você começou a vida com nada, na verdade. Com nada. Nós não tínhamos uma colher, não tínhamos uma faca, porque não era que nem agora que leva presente no casamento. Fizeram um casamento que era o primeiro filho que casou, de 150 pessoas. E não levava presente. Depois, os convidados não levavam presente nessa época? Não levavam, não tinha. Era só para participar da festa. Só para participar da festa. E daí, mãe, se começou na agricultura e já tinha, depois vocês tiveram vaca, produzia queijo também, tinha plantio de quê daí? Tinha plantio de tudo, mandioca, batata, plantava de tudo. As coisas que era para comer se cultivava tudo, na horta, aipim. Tudo. E para vender daí, o que se produzia para vender? Nós tinha porco nos primeiros anos, uns 6, 7 anos, nós vendia sempre porco. E depois, então, não sei como é que foi, que associamos na cooperativa. E ali se vendia trigo, e milho, feijão preto. Aquilo se plantava nós. E nessa época daí já tinha, também se tinha assim a questão de vender e ficar com dinheiro? Sim, você ficava aquele tempo ali, então tu pagava onde é que tu tinha pedido emprestado ou que tu devia, depois tu sobrava um troco, sempre. Sim, então quer dizer que, na verdade, a parte de receitas das propriedades era assim, se vendia a safra, né, mãe, e aí... Muitos casos, quando não tinha dinheiro para saúde, né, mãe, para ir para o médico ou para comprar alguma coisa, tu ia num vizinho, um amigo, um parente, pegava um dinheiro emprestado para pagar na safra. Daí, quando chegava a safra, tu pagava. Pagava para quem devia, pagava no comércio, que às vezes tinha ficha no comércio e tinha comprado, né, mãe? Sim, pagava.
E aí esse dinheiro, vamos dizer assim, pagava tudo isso e às vezes sobrava um pouco, né, mãe? E às vezes não muito, né? Às vezes sobrava um pouco, às vezes se era de doença sobrava menos, porque tu gastava mais. Sim. Esse era só para comer, sobrava mais. Quer dizer, na parte de saúde, acesso à saúde, não se tinha esse apoio, vamos dizer assim, ou essa estrutura que você tem hoje. Tinha que ir no médico e tinha que pagar o médico, o hospital, tudo era pago, né? E aí já tinha os filhos pequenos, mãe. A mãe já tinha uns filhotes já para ajudar. Eu tinha a Joana, o João Batista, que era o mais velho, então já ajudava. Depois a Ana nasce. E aí, só para interromper, mãe, aí eles ajudar era com que idade e o que eles faziam? O que eles... Eles levavam as vacas pastar, levavam o café na roça para o resto. E eles tinham que idade? E tinha o João, a Joana tinha uns 5 aninhos, eu acho, e o João 4. Era pequenininho. Então, crianças bem pequenas tinham as suas tarefas, que era ajudar... levar as vacas para pastar, onde tinha grama, comida, pasto, e levar o café para o meu pai na roça, para ele, que ele ia cedo, começava a trabalhar sozinho, e daí, a partir daí, ele ia e as crianças iam levar o café para ele seguir trabalhando. E aí, mãe, depois, assim, as crianças começaram a crescer, as culturas, o que vocês plantavam aí, quando a mãe já tinha umas crianças maior, quase adulta, o que seguiu se plantando, assim? Sempre plantava a mesma coisa, porque o trigo e arroz e as batatas, essas coisas, plantava para comer, para tratar os bichos, engordar os porcos. Isso já era os anos entre 70 e 80, 1975, perto de 1980 já. Bastante. E aí, para a parte de, vamos dizer assim, de controle do dinheiro, continuava o pai só com o dinheiro? O pai só com o dinheiro. Eu não via dinheiro. Quando sobrava, era ele que arrumava a conta, ele que pagava a conta. Ele que ia comprar, tudo ele, tudo... E pai. Os filhos também, já quase adulto, 18 anos, 20 anos, e não tinha dinheiro na mão? Não tinha dinheiro na mão. Não sabia o que era dinheiro, porque era tudo o pai que ministrava. Sim. Aí depois, mãe, já nos anos 80 ali, quando eu nasci em 83, aí se começou a ter a questão da cultura do fumo. Sim, ali começou a ter fumo, né? Quando tu nasceu e quando o Sabino nasceu, não. Quando eu nasci, começaram a plantar? Sim. E aí, vamos dizer assim, já tinha cultura de fumo e trabalhava com vaca para vender queijo? Vaca para vender queijo, eu vendia queijo. Galinhas, porco? Ovo, você vendia de tudo. Galinha, ovo, porco. E nessa época já se trocava, vamos dizer assim, Sim. Se vendia galinha, vendia ovo, vendia queijo e tu comprava o que precisava, você comprava roupa, comprava comida. Café. Para sal, para querosene, porque tinha velhinha, não se tinha luz. Não tinha luz ainda nos anos 80, ali por 85. Aí a luz veio aqui nos anos 90, já 89, 90, né? A Ana estava casada já. Então, vamos dizer assim, chegou a energia elétrica. Daí o que mudou aí? Quando chegou a energia elétrica, como é que foi, mãe? Ali mudou, porque então tu tinha a tua geladeira, tu tinha o teu freezer, tu podia botar mais carne, mais coisa. Sim, e até ali também não tinha carro, né, mãe? Não tinha carro, era tudo a pé. A mãe precisava ir no médico, era a pé, de ônibus, levar as crianças para fazer vacina, como é que era? Eu, para ganhar, os meus 4 ganhei em casa, 4 filhos. Os 4 mais velhos? Mais velhos. E 3, a Inês e o Sabino e tu, no hospital, e 2 cesarianas, dos 2 últimos. E antes era tudo parto normal em casa? Tudo parto normal em casa, era a parteira. Vinha a parteira fazer. Então era uma dificuldade grande também. A questão, mãe, depois ali, então, começou a ter... Daí já eu era uma criança um pouco maior, 7, 8 anos, aí já tinha, eu me lembro que já tinha motor, né? Sim, já tinha motor, já tinha motosserra.
já tinha mais cômodo, né? E depois compramos o carro. Em 92, por aí. Porque tu ensinou o pai a dirigir. Então aí a gente já está falando dos anos 90, que é um pouco mais, vamos dizer assim, é longínquo, mas a gente já tem uma noção melhor de que isso era um cômodo, né? Considerado, que nem a mãe falou, né? Era um cômodo, mas vejam bem que o cômodo era uma carroça, um carro que era um Fusca, e ter energia elétrica, ter geladeira, ter um freezer em casa, né? Então a diversificação um pouco maior, ter um pouco mais de receita quando veio a cultura do fumo para a região aqui da parte alta do Vale do Taquari. E a partir daí, mãe já tinha então um pouco mais a questão de saúde, ia no médico, já não precisava pagar tudo. Não precisava, se tinha mais saúde, as crianças eu ia o resto ia com o ônibus das 11 e voltava com os ônibus das 2 para pegar a AS, para dar para as crianças que tinha. O AS infantil, era um comprimidinho rosa aí, que para quem não conhece, procura na internet a imagem disso. Para dar para a febre dos dentes, que não tinha remédio para passar nos dentes. Então se dava aqueles remedinhos. E aí já depois aí, no final dos anos 90, a mãe se aposentou, vamos dizer assim, daí os filhos que começaram a trabalhar e entrou um pouco mais essa parte de que é a agricultura mais próxima, vamos dizer assim, né? O objetivo da gente aqui era contar um pouco da agricultura bem antes da mecanização, né? Nessa época, a mãe, assim, ao longo desses 90 anos, a mãe viveu guerra mundial, viveu seca, cheia, essa parte do clima, assim, e crise. O que a mãe diz hoje, assim, com tudo o que a mãe viveu? Sempre existiram enchentes, sempre existiu seca. Como é que a mãe passou por essas dificuldades? Sempre existiu a seca, mas não era só assim. E sempre existiu a enchente, mas não era uma água que vinha a tombo, assim, que nem agora. Tão rápida. Rápida. Era uma enchente mais calma. Uhum. E o que a mãe diria hoje, assim, se a mãe fosse dar um conselho para quem está na agricultura hoje? O que a mãe sempre viveu da agricultura e hoje mora no interior ainda? O que a mãe deixaria de conselho, vamos dizer assim, para quem está na agricultura? Eu deixaria e dizeria também, eu digo também quando que vou com os novos, assim, que falo que se eu pudesse voltar de novo para trabalhar como trabalhava, com arado, com foice, com machado, eu não teria preguiça. Eu fazeria tudo de novo. Quantas vezes que eu digo que uma pessoa me disse que bom que a senhora é aposentada, não? Eu queria ter 20 anos e queria trabalhar. E não queria ser aposentada, mas chegou a época... Não dá para voltar atrás, né? Então vocês vejam a questão de como encarar as coisas, de ter a vontade de trabalhar, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta possibilidade... E a gente tem uma pessoa que passou tanta dificuldade e gostaria de trabalhar de novo, né? Então... Não, hoje quem se queixa faz pecado, porque tem tudo cômodo, tem remédio, o posto vem na porta. É pecado reclamar hoje em dia, é pecado. Então a gente deixa como mensagem final, vamos valorizar o que a gente tem, vamos ter orgulho da nossa história e vamos ter orgulho de tudo que a agricultura representa. Então, parabéns a todos os agricultores, parabéns pela dedicação, pelo trabalho de todo dia e que todos tenham muita saúde e que cheguem aos 90 anos, né, mãe? É muita fé. Tem que estar primeiro com Deus e depois muita fé para ir para frente essas duas coisas. Pensamento positivo. Amar as pessoas e querer bem e fazer bem e não olhar a quem. Muito bem. Que sabedoria, hein, mãe? Obrigado.